Abre ele. Bacana. Opa, vamos chegar. Não tem nada. Não? Tem? E aqui, por que eu não vejo? É por isso que eu não estou falando. Oi, gente. Vamos esperar mais um pouquinho para começar? O pessoal já está chegando. Um bom dia a todos. Bom dia, Jaque. Vamos lá. Vamos chegando, vamos falar de um assunto bem gostoso hoje. Já iniciando uma manhã de quinta-feira, feliz e com saúde, né, povo? Vamos lá. Vamos esperar mais um pouquinho, esperar mais esse povo chegar. Vamos, gente. Vamos acordar. 9 horas da manhã. Opa, ô Leonel. Que saudade, um ótimo dia para você também, meu amigo. Vamos falar um pouquinho das atividades escolares. Esse momento de pandemia mundial. Vamos lá. Quem mais está aí que eu não estou vendo? A Jaqueline está aí, quem mais? Vamos entrar aí, gente. Então vamos lá? Eu tenho hoje 21 pessoas aí trabalhando comigo, eu não estou vendo todo mundo. Eu gostaria imensamente de fazer o comentário das pessoas que estão aí. Eu só estou vendo o Leonel aqui. Mas eu vou começar o nosso dia de hoje, primeiro agradecendo a Deus essa oportunidade de estar aqui com vocês e também falar um pouco, refletir um pouco através de atividades escolares nesse momento de pandemia, de isolamento, nesse período de isolamento que nós estamos agora. Bom, falar de atividades escolares é ter a certeza de que ela acontece na escola. Atividade escolar. Isso acontece dentro do âmbito escolar. Mas acontece que no momento agora, nós temos que transferir um pouco isso para dentro dos lares de vocês. Para isso, então, eu tenho que fazer algumas reflexões. Dar atividades para vocês escolares, dentro do aspecto de atividades recreativas, é só pesquisar, nós vamos achar um monte de atividades recreativas. E as atividades escolares, elas têm que ser organizadas, planejadas por processo de ensino-aprendizagem, né, pessoal? Então, chega aos lares de vocês, a residência de vocês, através das lives, através de videoaulas, dos professores, atividades que os professores planejam para que as crianças tenham essas atividades em continuidade. Porque o primeiro ponto a ser pensado por nós é que a criança está em pleno desenvolvimento. E estando em pleno desenvolvimento, essas atividades têm que acontecer. Quando eu estou em pleno desenvolvimento, eu quero alguma coisa que me instigue, alguma coisa que me chame a atenção. Para isso, então, as crianças estão prestes a se desenvolver, a partir do momento que elas são instigadas. E as escolas fazem bem isso, né? Elas planejam, organizam atividades para instigar esse conhecimento. E a partir do momento que eu não tenho um ambiente escolar, isso tem que acontecer dentro das casas de vocês.
E essas atividades extra-sala de aula também são muito importantes para o desenvolvimento do aluno. Isso vai influenciar diretamente no aluno. Para isso, então, eu preparei um momento de reflexão. Um momento que a gente para pensar essas atividades dentro da sala, dentro da sala de aula, que agora passa a ser a sala de aula dentro do âmbito familiar. Então, como fazer isso? Primeiro, todas as atividades educativas, elas se baseiam numa situação de aprendizagem, que são criadas dentro de casa, e que o professor apenas manda esses exercícios, essas atividades que eles planejaram na escola. Só que, para fazer essas atividades, por exemplo, bastava só eu ter um livro em casa e dar sequência, né? Agora, acontece que essas aprendizagens, elas são cheias de outros adereços. Por exemplo, a criança, ela tem uma bagagem, experiência dela. A criança tem algo que é importante para desenvolver essa situação do processo de aprendizagem. E dentro do processo de aprendizagem, existe o que nós chamamos de inteligência. Cada criança tem o seu ritmo de aprendizagem. Acontece que ela é monitorada pela afetividade. Então, quando ela está dentro da sala de aula, essa afetividade ocorre em grupo, ocorre individual, ocorre no modo que o professor fala. Então, a criança vai se desenvolvendo a partir do momento que ela tem geneticamente a sua própria inteligência, que tem um ritmo de aprendizagem, uma forma de entender o que é passado para ela, visual ou de uma forma auditiva. Então, cada criança aprende de uma forma. Só que junto a isso vem a afetividade, como Vallon, Piaget e outros estudiosos vai passar para vocês. Então, dentro do processo de aprendizagem, lá na casa de vocês, vocês têm que dar essa atividade que é organizada pelo professor, mas junto a isso tem que ter muita afetividade para trabalhar com elas. Então, por exemplo, essa inteligência ela vai se estruturando no dia a dia e vai construindo o cognitivo da criança, vai construindo o aprendizado da criança. Se tiver essa afetividade, é de uma forma segura, é de uma forma que vai facilitar o processo mesmo de aprendizagem. Então, por exemplo, tem crianças que são traumatizadas por professores e tem crianças que são automaticamente facilitador. O professor é o facilitador dessa aprendizagem. Por quê? Porque envolve o que a criança, como a criança aprende. O professor tem as suas metodologias para que ele possa trabalhar e também a afetividade. Então, esses dois pontos, a inteligência e a afetividade, tem que ocorrer no processo de aprendizagem. Então, pais, quando eu for fazer a tarefa com meu filho, eu primeiro passo, a criança tem que fazer essa atividade até o ponto que ela saiba, deixar ela traduzir tudo isso, deixar ela fazer a atividade. Porque a partir do momento que você vai descobrindo aonde ela erra. E a afetividade tem que ter um envolvimento muito grande nesse processo. Piaget fala dessa relação de afetividade junto à inteligência, que ele vai provocar um monte de situações para a criança, né? Adaptação, equilíbrio, assimilação, acomodação, compreensão. Isso tudo vai formando um pensamento da criança através do próprio objeto, né? Através da própria aprendizagem da criança. Então vejam que só apresentar a atividade para a criança, para que ela faça, é importante que isso aconteça, mas é importante também que ela venha com todos esses adereços, principalmente a afetividade. Você vai colocar aquilo para a criança. Como que você fez isso? Aonde foi que você não entendeu? Dá a devolutiva para a criança, para que a criança pense por que ela errou, aonde ela errou e como nós vamos proceder dentro desse âmbito. Isso eu estou colocando para vocês a importância dessas atividades escolares, mas a importância também do bom senso de como vamos desenvolver essas atividades em casa. Então, a parte afetiva, junto ao processo de aprendizagem, tem muito a ver com o cognitivo, tem muito a ver com a adaptação, tem muito a ver
como você aprende. Por isso que vocês mandam as crianças na confiabilidade das escolas, para que as escolas possam trabalhar isso. Né? As escolas trabalhando isso, elas fazem o papel de vocês. Mas agora eu tenho vocês como grandes instrutores, professores, educadores dentro do ambiente familiar. Então, nesse aspecto, eu tenho que desenvolver tudo isso na criança. Então, o primeiro passo que eu quero que vocês entendam é a afetividade. Eu vou desenvolver uma atividade que a escola me mandou, mas eu vou utilizar a afetividade como passo primordial para que essa construção cognitiva realmente aconteça. Então, tenham muita paciência para trabalhar com essas crianças em casa nesse aspecto. Eu vou falar sempre dando ênfase em vocês no momento de reflexão. Vocês foram preparados para serem pais. E pais amam, né? Eu passei por essa fase de vocês. Hoje estou com os meus filhos com 28 e 30 anos. É o mesmo amor. É a mesma situação de processo de aprendizagem. Então, o que vocês estão passando hoje, eu passo com os meus filhos num outro patamar. Mas esperando que meus filhos aprendam, que eles adquiram cada vez mais pontos importantes para que eles se desenvolvam no mercado de trabalho, na vida pessoal, etc. e tal. Então, falar, e passei por essa fase de vocês também, o que é muito importante, né? Se todos passassem pela fase para ensinamentos, isso fica muito mais tranquilo para ensinar. Então, eu falo de cátedra acadêmica e também de prática no cotidiano da vida dos nossos filhos. Então, nunca passei por uma pandemia, mas sei da importância do ensinar em casa, do dar esse suporte educativo no ambiente familiar. Então, vamos pensar agora em situações que venham envolver os nossos filhos, para que quando eles voltem para o ambiente escolar, eles tenham o menor número de dificuldades possíveis em matéria de conteúdo programático. E também, emocionalmente, sem tê-los afetado de um modo muito intenso. Então, a família passa a ser agora o nosso eixo norteador de educação. Quando recebemos essas crianças após esse período de pandemia, dentro do ambiente escolar, ele tem que estar preparado de uma forma onde afetivamente ele está bem situado, vamos dizer assim, e no processo de aprendizagem também. O mínimo necessário para que ele possa obter essas atividades e que isso favoreça o processo de aprendizagem no ambiente escolar depois. E a família faz parte disso agora. E por isso que é esse momento de reflexão. Agora, um outro ponto importante para nós pedagogos, psicopedagogos e educadores de sala de aula é o brincar, né? A criança tem que ter seu espaço para brincar, o seu espaço para entender que esse processo do brincar também influencia na aprendizagem. Então, saber perder, saber ganhar, ter regras no jogo, no brincar, é muito importante. Tem jogos imensos que a gente pode desenvolver com as nossas crianças em casa, desde o banco imobiliário, o jogo da vida, né? Os jogos de tabuleiros. Tem muitos jogos que a gente pode... Eu vejo, por exemplo, a minha filha com 2 amigos, com 30, 35 anos, jogando banco imobiliário. E adoram jogar o banco imobiliário. Por quê? Porque além de aprendizagem, de troca, de relação social ali, conversando com eles, é um ponto primordial para que a gente possa ter uma relação aí com as pessoas que a gente ama. E jogar sempre leva o jogar no brincar, vamos dizer assim, né? O brincar faz com que você produza o maior número de reflexões, de entendimento, de posicionamentos,
Isso é muito importante para a criança também, né? Nos chama a atenção dessa aprendizagem dos jogos, ele envolve até hierarquia, né? Aquele que vai primeiro, aquele que vai depois, aquele que vai ganhar, aquele que vai perder. Isso é muito importante também em âmbito de relacionamentos com as pessoas da escola, da sociedade. Você saber isso promove situações de aprendizagem tão interessantes quanto um conteúdo programático. Então, brincar com seus filhos agora é muito importante para a gente que, ao recebê-los, nós teremos uma forma importante de passar esses conteúdos que estão ali, né? Na escola também, ela se apropria de um currículo. Esse currículo são todas as disciplinas que você tem e os conteúdos programáticos dessas disciplinas, que você tem uma sequência. Essa sequência é sistematizada, que só a escola pode fazer. No entanto, que ela está mandando para vocês, através da apostila, através do material didático, uma sequência de atividades escolares para que não se possa vir a perder o direcionamento dessa sistematização. Por isso, é importante que a criança tenha uma dimensão formativa, que é a dimensão que a escola quer. Ela contempla o aspecto formativo. Então, por isso que essas atividades são mandadas a vocês de forma sequencial, para que a gente possa seguir as apostilas, o processo sistemático de aprendizado. Então, a partir do momento que a criança entenda que isso é um momento não de férias, mas um momento de aprendizado, é importante que essa formação venha acontecer. E isso vai contemplando de maneira... Oi, Maria Beatriz. Bom dia, querida. E isso tudo vai transformando e contemplando essa dimensão formativa que a gente quer da escola e que agora a família vai fazer. Para isso, então, para manter esse currículo vivo também no ambiente familiar, esse currículo é vivo dentro do ambiente escolar. Agora ele vai se manter dentro do ambiente familiar. Eu preciso que essa vida acadêmica chegue até vocês. Eu preparei um roteiro para que a gente possa dar continuidade e perceber a importância. Agora, alguns pontos relevantes, pais, são importantes para que ocorra esse currículo, esses saberes sistematizados no ambiente de vocês. Tem que ter um autocuidado em relação a isso. As crianças, elas precisam perceber que é um aspecto formativo. Ela está aprendendo. Eu acho muito importante que vocês tenham em mente que a criança é muito curiosa. Então, quanto mais coisas ela estiver aprendendo que ela não sabia, mais importante se torna um aprendizado. Então, eu sou curiosa, porque aprender ou bater sempre na mesma tecla de listagem de atividades, as mesmas atividades, era da minha época, né, gente? Era uma atividade, era uma tendência até que muito tradicional. Então, aguçar a criança agora, ser curiosa, investigativa nesse momento de educação na família é muito interessante. Eu vou dar algumas dicas e algumas brincadeiras para vocês que aguçam tudo isso. É importante ter esse cuidado, esse autocuidado, de chamar a atenção da criança, de investigar, de estimular a curiosidade dela. Eu vi uma atividade esses dias com o filho de uma amiga minha, que ela postou no Instagram, que eu achei fantástico. Ela colocou uma folha de papel manilha no chão, parda, e colocou tintas de várias cores. E a criança, com a mãozinha, foi mexendo essas tintas. Ela foi percebendo que as tintas primárias foram formando secundárias, terciárias, aí ela foi juntando com a mãozinha, foi uma meleca total, mas em processo de aprendizagem maravilhoso para a criança. Ela misturava as cores, o vermelho, o verde, e foi saindo outras cores.
E a mãe ali, no momento, falou, olha, saiu essa cor, foi a junção dessa com essa. E a aprendizagem foi ocorrendo junto e deliciosamente com a presença da mãe, ali conhecendo cores primárias, secundárias, terciárias, com facilidade. Então, houve o aguçar da aprendizagem no momento afetivo, que é o que nós falamos, de afeição com a criança, com a mãe ao lado, né? Aguçou a curiosidade dela e o aprendizado aconteceu. Ele só não houve aprendizado escrito, mas todo esse envolto de afetividade, de curiosidade, de metodologia diferenciada, de lamecar as mãos, a aprendizagem ocorreu. A aprendizagem ocorreu de forma intensa. Então, precisa-se ter esse cuidado de aguçar, de investigar. Então, se você tiver a noção de que a atividade sistematizada, que foi passada pelo professor, ali que foi mandado, e que você pode aguçar esse aprendizado de uma outra forma, da criança perceber, ótimo, ótimo. Né? Isso vai facilitar muito para que a criança aprenda de formas diferentes. Isso é muito interessante no mundo de hoje, na educação contemporânea hoje, né? Na educação tradicional, as coisas eram muito regradas. E hoje a criança é muito curiosa. Eu vou contar um outro exemplo para vocês, que eu acho muito que vocês deveriam ter cuidado mesmo. E que a criança é muito inteligente. Eu bato palma para a criança hoje, né? A criança de ontem, a criança de hoje, ela é muito ativa, ela é muito inteligente, ela vai além do que a gente pensa. Eu tenho um amigo que, procurando nesse momento tralhas dele, ele achou uma máquina de escrever em casa, uma maquininha de escrever. E, olha, eu fazia datilografia na Visconde de Cairu, né? Não sei se tem alguns pais ali que conheceram ou que os pais dos pais conheceram, mas era uma instituição que ensinava datilografia. E que até hoje, eu nunca mais esqueço o teclado do computador que hoje nós temos, o teclado da máquina. E o pai achou essa máquina e mostrou para a criança como que era feito aquilo. Então, ele colocou a folha de papel e deixou ali. E batia com a criança ali. E a criança formava o nome. Falou, pai, isso é maravilhoso. Aí o pai perguntou, por que é maravilhoso isso, né? Você tem um computador que é muito mais rápido? Ele falou, olha, a gente escreve e já imprime ao mesmo tempo. Eu nunca tinha parado para pensar nisso, pessoal. Olha que beleza. Aquela máquina de escrever antiga. A criança viu algo bom naquilo. Por exemplo, olha, eu estou escrevendo e já estou imprimindo ao mesmo tempo. Olha como é fantástica essa máquina. Falou para o pai. Então, é maravilhoso você interagir com a criança e perceber coisas que você não percebe, que a criança percebe. Outro fato importante com esse autocuidado, que eu queria colaborar com vocês, por exemplo, o Rubem Alves conta isso com facilidade, ele é maravilhoso, né? Foi maravilhoso. E ele conta que uma das filhas dele, no processo de contação de história, que nós vamos falar sobre isso também, mas que é muito importante indagar, por falar para vocês que a criança é muito inteligente. Olha bem, ele disse assim, que ele estava contando a história da Cinderela. E ao contar a história da Cinderela, no momento que ela tinha uma abóbora, que aquilo se transformou, ela se transformou numa princesa, tudo aquilo. Ela contou toda a história para a criança, oriunda dos livros, né? Contando para a criança essa história. Depois ela fez uma indagação no final. Ela falou assim, papai, preste atenção, está acontecendo alguma coisa que é errado. Aí ele perguntou aonde estava errado essa situação. E aí ela disse, olha, se à meia-noite tudo se transformou, voltou novamente, por que aquele sapatinho que ficou lá na escada não se transformou? Tudo se transformou, só aquele sapatinho não? Está errado alguma coisa. A criança é muito inteligente quando tudo ela entender. Ela entende muito mais que nós.
Quantas histórias da Cinderela foi contada e nunca ninguém aguçou para esse pensamento, não é? E uma criança chegou a essa conclusão. Puxa vida, se tudo se transformou à meia-noite, por que aquele sapatinho que ficou lá, que depois ele, de cristal, ele não se transformou? Era para ele se transformar. Então, é muito interessante tudo isso para a gente chamar a atenção de vocês do autocuidado ao passar esse conhecimento para a criança, né? Um outro ponto importante que eu gostaria de trabalhar com vocês é a questão da organização do tempo, né? Nós temos que saber tudo o que acontece à nossa volta. Isso é difícil para nós adultos, quanto mais a criança. Organizar o tempo é saber exatamente todas as coisas que nós iremos fazer. Por isso que existe uma agenda, né? Você vai todas as coisas que você tem que fazer durante o seu dia. Então, organizar o tempo, fazer uma gestão de tempo tem a ver com qualidade. Isso é muito importante nessa qualidade. Tudo que você for atribuir a essa gestão de tempo tem a ver com a qualidade que você vai dar àquele tempo. Então, tudo que você fizer com seu filho em matéria de tarefa escolar, de atividade escolar, você tem que lembrar que a gestão do tempo que você está dando a esse momento tem que ser com qualidade. Esqueçamos de tudo. É uma qualidade específica para os nossos filhos. Logicamente, outro ponto importante é hábitos de rotina. Então, por exemplo, a criança acorda, a criança vai escovar o dentinho, vai tomar o seu café, né? Ela vai para a escola de manhã? Ué, nós vamos para a escola também. Nós vamos fazer atividades escolares naquele momento da escola. Essa rotina é específica da vida da criança. Aí a criança vai reclamar, ela está em casa. Por isso o autocuidado, por isso a paciência, por isso dar condições de gestão de tempo. Isso tudo é importante para desenvolver essas atividades escolares em casa. A gestão de tempo é padronizada com qualidade. Quando você faz aquilo, depende da qualidade que você atribui àquele tempo que você está desenvolvendo. Se você está trabalhando, a qualidade é para o trabalho. Agora é a qualidade para a atividade escolar desenvolvida com seu filho. Tá certo? É por isso eu estou falando bastante, mas eu gostaria que vocês se colocassem também. Né? Aquilo que vocês queiram perguntar, se vocês querem saber alguma coisa. Bom, além de rotina, além de hábitos, além de paciência, de gestão de tempo, de autocuidado, tudo isso tem que acontecer dentro das atividades escolares para que os nossos filhos tenham uma qualidade para essa atividade que é desenvolvida em casa. Olha, eu tenho algumas atividades do brincar que poderiam ser aguçadas também, além das atividades escritas que são mandadas para eles. Como, por exemplo, né, os jogos que eu já coloquei, jogo da memória, tabuleiro, carambola, pular corda, amarelinha, caça ao tesouro, buscar pista. Nossa, quanto brincar com os nossos filhos, né? Agora, na Páscoa, esconder os ovinhos por todos os lados e as crianças procurando, a caça aos ovinhos, caça ao tesouro, né? Eu escondia, fazia patinha de, aquelas coisas que todo mundo faz, fazia patinha com farinha, com talco, ou escondia apenas, eles iam procurar aonde estariam esses ovinhos, quem ganhava mais ovos, quem não, e assim, ou fazer a receita dos ovos com as crianças, e saber a importância de estar na cozinha com as crianças, deles produzirem o não desperdício, lavar as mãos, a higiene na cozinha. Aí você começa, olha, aqui tem meia xícara, aqui tem uma xícara, você está trabalhando matemática com a criança com tranquilidade, né? E aí você vê a construção disso tudo, da receita. A receita nada mais é que um texto instrucional que você vai trabalhando com a criança, né? Aí você vai trabalhando leitura com a criança, letra de forma maiúscula, letra cursiva, né? Conforme a receita que você vai trabalhando, copia aquela receita, coloca ali, a criança vai lendo, procurando, falando para a mamãe o que tem que pegar, né? Explicando para a criança que tem algumas coisas que ela não pode fazer na cozinha, porque pode causar dano ao seu corpo, cortar o dedinho, ou se machucar, ou cair alguma coisa, ou é muito pesado, ou quebrar, etc. e tal. Você pode fazer muita coisa, né? Soltar bolhas de sabão, bolas de sabão, como é gostoso fazer isso,
bolinha de gude, peão, teatro de sombra, mímica, quando trabalhar mímica, né? Quando dá risada com isso, brincar de casinha, de escolinha, tanta coisa você descobre com a criança brincando de escolinha, a autoridade da criança, o posicionamento da criança, se ela é líder, se ela não é líder, né? Dentro daquele contexto de casinha, do brincar, se ela internaliza um pouco a mãe ou o pai ou a própria família, o respeito que ela tem, etc. e tal, brincando de casinha com a criança. Os psicólogos tanto nos inspiram para isso, para você coletar alguns dados importantes para depois você transformar isso na vida de vocês, né, no cotidiano da vida de vocês, e melhorar aí toda essa afetividade que a gente está falando, que junto ao processo de aprendizagem acontece os aspectos cognitivos da melhor forma possível. A criança aprende com maior facilidade quando essa junção se faz, a inteligência e a afetividade, como diz Vallon, Piaget, etc. e tal, né? A massinha caseira que a gente aprende ali, a própria internet dá tanto receita de massinha, e você constrói habilidades, arte, né? Trabalhar com quadros de pintores famosos, que a gente pode respeitar cores, ideias, formas, vestuários que são trabalhados por ele, que a gente pode nos posicionar aí frente a uma obra de arte. Eu fiquei encantada indo na vernissagem que foi em São Paulo, de alguns pintores atuais, e também fiquei encantada indo ver a Tarsila do Amaral, a exposição da Tarsila, e a intensidade de crianças indo ver a exposição da Tarsila, porque eles aprenderam tão bem a Tarsila, depois eles viam e liam a respeito de como foi produzido os quadros, as cores como eram usadas, a intensidade dos aspectos, o pé enorme, e assim por diante. Então, as crianças se dedicando e gostando daquelas obras, agora é hora, né, de brincar no computador, buscar com a tecnologia algumas obras de arte, como elas são feitas, quem eram os autores dessas obras. Isso é importantíssimo, e que a gente passa horas brincando com a criança, falando com a criança. Isso é de uma intensidade muito importante para o processo de aprendizagem, né, gente? Cobra cega, como que a gente brincava, do cobra cega, você sentir mais as coisas para perceber essas coisas. Então, essa educação contemporânea, ela pede muito essas competências, essas habilidades que a criança deverão ser estimuladas das crianças, porque a criatividade agora é protagonista desse processo na sua casa. Como a criatividade deve e deverá ser sempre protagonista dentro do ambiente escolar. Porque a criança hoje, ela não atende mais só aquela aprendizagem, aquela aprendizagem sempre do mesmo jeito. Ela quer coisas novas, ela quer vislumbrar outros momentos importantes. Ela quer vislumbrar, instigar outros espaços. Por isso que a educação hoje tem que ter muita criatividade. E um ponto importante também é o limite de tempo, né? Então, quando a criança acorda, se é de manhã que ela estuda, né, que ela acorda, escova o seu dentinho, toma seu café, vai fazer atividade, ela tem que ter um limite de tempo. Olha, estipular para ela, e não mentir, obviamente, né? Olha, 2 horas, espera mais um pouquinho. Não. Se você combinou com ela 2 horas de estudo, é 2 horas de estudo que haverá, certo? No dia. Então, tenha um limite de tempo diante da televisão, diante do computador, diante do games. A criança, ela não pode, um aspecto muito importante para a gente na área pedagógica e na área onde você está atuando com a criança em sala de aula, que eu trabalho com formação de professores e a gente trabalha muito com isso, é muito bem isso. Não causar, por exemplo, danos naquilo. Então, se você exigir um tempo adequado, é um tempo adequado que vai ser. Espera mais um pouquinho. Vamos fazer mais um pouquinho. Isso irrita. Não é isso que era para ter feito?
Você não combinou comigo isso? Então será a partir desse momento. Tá certo? Alguma pergunta, gente? A Sol está fazendo uma reflexão aqui. Ô, Sol, a Sol está dizendo o seguinte, né? Conversando com algumas amigas com filhos, percebi que muitos pais estão descobrindo os filhos. Por muito tempo, tudo isso ficou a cargo da escola. A interação era bem melhor. Brincar ou entreter os filhos está possibilitando novos laços. É você, né, minha amiga Sol, maravilhosa. É bem isso, viu, pais? Viu, Sol? Essa reflexão é muito atenta à família, né? Esses laços que nós estamos tendo hoje, mais próximos do brincar, do estudar, é muito importante na formação dos nossos filhos, porque filhos afetivamente bem construídos, a facilidade no processo de aprendizagem, com certeza vai ser muito. Então, esses laços são realmente que nós vamos perceber ainda mais esses laços com a própria escola. Nós devemos estar partilhando com as escolas os nossos problemas, as nossas ansiedades, para que a escola também possa cumprir o seu papel e ajudá-los nesse processo. A família e a escola tem que estar interagindo em comum acordo, porque o nosso objetivo é a criança. O bem-estar e o processo de aprendizagem da criança tem que estar em comum acordo, família e escola. E nesse momento agora, esses laços que foram ligados com maior intensidade agora, por nós estarmos um tempo maior em casa com os nossos filhos, lá na frente nós vamos agradecer. Infelizmente é uma pandemia, né? Mas nós vamos agradecer porque nós formaremos crianças mais equilibradas, né? Crianças afetivamente bem seguras, porque a família e a escola, unidas no mesmo objetivo, nós só temos que agradecer a um processo como esse, de laços que vão dar segurança, liderança, né? Pessoas mais firmes nos seus posicionamentos. Outra coisa importante que eu quero trabalhar com vocês é que a escola, ela é racional, né? Ela precisa adaptar as suas atividades com planejamento e organização. E ela tem que atender um currículo formal. Ela vai preparando isso de forma racional. E ela tem que entender que essa linguagem, ela tem que estar apropriada a essa faixa etária. A mesma coisa vocês. Só que dentro de casa, a afetividade vai se exacerbar. Então, a afetividade, unido a essa linguagem adequada, apropriada à criança, e racional, vai trazer o processo de aprendizagem com maior nitidez. Então, os professores preparam as suas aulas racionalmente, em cima de um currículo, de um material que eles têm numa sequência lógica, e quando chega em casa, todo esse processo, a apropriação de linguagem e a afetividade vão se unir. Isso tudo nós vamos ganhar muito com isso, a escola e a família, unidas no mesmo objetivo, para que a criança aprenda, para que ela seja feliz. Eu gostaria muito que vocês entendessem a importância do termo felicidade, né? Felicidade agora está perto de pessoas que a gente acredita, que a gente tem certeza que nos vai dar segurança, saúde e principalmente me deixar cada vez mais certa de que todo esse processo de aprendizagem vai ser atendido, porque na minha família, a minha família e a minha escola querem o meu bem. Então, felicidade está aí, né, gente? No processo desse que a criança passa a entender isso. Então, ver programas sensacionalistas, isso não leva a nada para a criança, muito pelo contrário. Então, o pai e a mãe explicando esse momento para a criança, como isso está acontecendo, explicando que ela tem que lavar a mãozinha, que ela tem que ter algumas higienes, que não pode visitar o vovô ou a vovó, mas que a gente pode falar por intermédio da tecnologia, explicar o que ela tem que entender, uma linguagem apropriada, ela entende, e a partir daí
eu não vou causar pânico nenhum para essa criança, pelo contrário. É um momento que ela tem que entender que não é férias, é um momento que ela tem que estudar, e que esse momento é estipulado por nós, um período certo. É só regrar essas crianças, que essas crianças sabem exatamente o que devem fazer, tá? Agora, uma coisa também importante que eu preparei para vocês é a autonomia e a independência, né? Esse momento importante que a criança vai adquirindo algumas independências e algumas autonomias. Um aspecto importante é que, para ser independente, a criança faz algumas escolhas. Escolhas essas, né, que são importantes para a vida dela. E quando ela faz algumas escolhas, ela também vai adquirindo uma autonomia, como higiene do próprio corpo, das mãozinhas, que ela vai ter que lavar todo o tempo, né? Lógico que você cobra, porque você é mãe, você é pai, mas você vai percebendo que ela vai pegando o álcool gel, ela vai lavando a mãozinha com água e sabão com maior, né? Por quê? Porque ela tem uma independência que vai causar isso, uma autonomia nela. Outro aspecto importante, a troca de roupa, ela tem autonomia para troca, para escolha da roupa dela, ela tem autonomia para cuidar do bichinho dela de estimação. Então você vai lá, cuida do seu bichinho, troca a aguinha dele, coloca comidinha para ele, né? Faz carinho para ele. Esses cuidados, ela vai ter mais autonomia. E ela vai ser independente, por exemplo, em algumas tarefas. Ela vai fazendo as suas escolhas, né? Então, conforme ela vai fazendo independente as suas escolhas, ela vai também procurando autonomia. Essa autonomia, eu queria lembrar a vocês que também é para deixá-los fazer a tarefa. Quando ele pedir, olha, eu não estou entendendo, olha, me explica isso, são palavras da criança. Então, por exemplo, faça isso com ordem. Vamos fazer primeiro a tarefinha de português, depois nós vamos fazer de matemática, e assim por diante. Então, eu tenho uma sequência lógica, se a gente puder ainda, mamãe, lá na agenda tem o horário da criança, se ela puder fazer através do horário, hoje é segunda-feira, hoje é terça-feira, essas aulas que vocês iriam ter hoje, né? Pega a apostila, olha o que você viu anteriormente, dá um pré-requisito para ela poder continuar. Então, é importante que a família tenha uma ordem, organize a vida da criança. E, entre aspas, não é fazer o papel da escola, né? Só fazer o papel da escola. É fazer o papel de mãe também, de organizar. Porque quando você pega a mochilinha, eu já fui mãe de crianças menores, que hoje já são adultos, mas você olha a mochila da criança, sabe o que tem dentro, se tem lápis para apontar, se tem borracha, se tem alguma coisa que não deveria estar dentro da bolsa, e etc e tal. Então, nós cuidamos dos nossos filhos, isso é muito importante. E dentro agora, a escola está dentro da casa. Então, a partir desse momento, 24 horas por dia, a gente não consegue ser criativo, né? Mas nós vamos ter que impor algumas ordens, algumas regras, que a criança também sabe o seu limite. É importante isso acontecer, né? Então, esse período que não é férias. Outro ponto importante que a criança entenda é que a união vai fazer a força. Aquela velha ideia, a união faz a força, a união, a escola, a família, né? As próprias regras, limites, horários, tudo isso unidos para o bem comum, né? E para o bem da própria criança, o que é mais importante ainda. É interessante eu falar isso, mas o aliado de vocês agora passa a ser a tecnologia. Então, se você quer ver algum parente, se você quer fazer uma reunião, a tecnologia passa a ser um ambiente virtual de livre acesso a todos, né? Isso é muito importante para que a gente possa marcar encontros virtuais com os amigos, montar um clube de livros. Pessoal, olha o que está nos Facebooks da vida, no Instagram da vida, nas pesquisas de internet, né? Nas pesquisas de site. Tantos livros para baixar. Agora, nós falamos tanto em desenvolvimento escolar, desenvolvimento da inteligência coafetivo, mas eu vou entrar num ponto agora importantíssimo para as escolas brasileiras, de um modo geral.
públicas, privadas, para o desenvolvimento intelectual da própria criança, né? O raciocínio lógico das crianças, que é o contar de histórias, né? O contar de histórias é maravilhoso, quando a gente sentava lá ao redor do avô, contando aqueles causos importantes que ele vivenciou. Isso é divino, né? O vovô contando do passado, como ele estudava, como ele fazia, histórias até fantásticas de lobisomens, de histórias onde a criança tem um entusiasmo para ouvir a pessoa contar. Então, agora, os sites hoje estão trazendo inúmeros, né? Desde Monteiro Lobato, a Cecília Meirelles e outros autores que vocês venham a gostar, Ana Maria Machado, todos os autores hoje têm livros em domínio público, em sites, que você pode visualizar no computador e que a criança que hoje está ligada mais virtualmente, ali no próprio celular, ela pode ler essas histórias. Mas o importante agora é contar essas histórias. E ler não é contar. Ler, eu leio, né, para mim, rapidinho, dou uma paradinha nas vírgulas, vou entendendo, a minha compreensão é maior, eu vou lendo. Ler não é o problema agora. Agora é saber contar. O contar da história para a criança, hoje, até mesmo você fazer uma leitura de um enunciado para resolver um problema com a criança, você tem que ler para que a criança compreenda isso, né? Não é só ler. Ler, ela também lê. Ela precisa compreender isso. Então, depende muito da sua entonação de voz, depende da sua fisionomia, da gestualidade, das paradinhas da vírgula que você dá, das entrevírgulas, como você fala mais baixo, você entona menor, a entonação é menor, quando está entre vírgulas, que dá a entender o que você tinha escrito anteriormente na frase. Então, isso tudo é contar para a criança a história. Isso é muito bacana quando você lê um livro. E é um momento agora de você unir a própria tecnologia, de você unir o contar das histórias com as crianças. E nós sabemos, quanto mais se lê, mais vocabulário você tem, mais compreensão textual, mais produção textual você tem, menos erros ortográficos você tem. Ou seja, a leitura é o nosso carro-chefe. Se você conseguir, na sua casa, colocar um período de leitura para os seus filhos durante o dia na sua rotina, parabéns. Quanto mais a criança ver os pais lendo, ela tiver um momento de leitura também, e você contar essas histórias para os seus filhos, com entonação, gestualidade, né, fisionomias, até pegar adereços para contar essa história, para que a criança entenda o que é uma coisa, o que é outra, puxa vida, isso é fantástico, porque normalmente quando a gente vai contar uma história para a criança, a gente lê esse livro antecipadamente, né? Isso é uma aula prévia. Então, quando você lê, você sabe do que trata o livro e aonde você quer dar mais ênfase no livro. Por isso que quando você lê um livro e outra pessoa lê o livro, as pessoas veem o livro de forma diferente. É a mesma coisa que um quadro. Quando você visualiza um quadro, você faz isso. Justamente a visão que você tem de mundo a respeito daquele quadro ou daquele livro é diferente do outro, da visão de mundo do outro. E a criança também. Então, depende muito como você entona a voz num determinado aspecto do livro. E aí você vai utilizando objetos para identificar aquele livro. E previamente você tem que ler esse livro antecipadamente para que saiba exatamente onde você vai trabalhar. Por exemplo, os contos, né, de fada são maravilhosos. As fábulas que têm moral de história, parabéns, vai embora lendo essas fábulas para as crianças, porque aí tem moral de história, dá para discutir com a criança,
né? Discutir no sentido de conversar, de dialogar, de falar para ela por que faz isso, por que faz aquele outro, o que vai acarretar isso, o que não vai acarretar, no meio ambiente, no meio familiar, na escola. Isso tudo é muito rico, gente. Né? É um momento delicado, mas é um momento também ideal para que as famílias possam se unir e dar essa segurança para a criança. E quando essa criança voltar para a escola, ela é muito mais segura, ela tem uma liderança muito maior, ela vai poder se relacionar e respeitar com maior tranquilidade com seus amigos, professores, etc. e tal, né? Então, tudo isso é importante para o contato. Esse foi o meu momento aqui nessa live, tentando passar para vocês a importância das atividades escolares dentro da família, nesse momento de pandemia, nesse momento de isolamento social, né? Que eu espero que vocês tenham muita saúde, eu espero que vocês construam nesse momento uma ligação ainda mais intensa com seus filhos, para que toda essa segurança venha para eles, para que eles tenham autonomia, independência, eles sejam felizes, né? Eles possam adquirir quanto mais segurança nesse momento, mais importante seria essa relação entre a família e a escola, a comunidade com a escola, a comunidade da família, né, familiar, para dentro da escola, para que possamos discutir esse acompanhamento pedagógico, didático, e que a nossa criança possam, né, acompanhar cada vez mais e melhor, para ser adulto posteriormente, mais feliz, com educação de qualidade, com conteúdos, que escolham as suas profissões porque amam aquilo que fazem. Olha, um bom dia a todos e que eu possa ter contribuído um pouquinho para esse momento para vocês, tá certo, gente? Querendo alguma coisa, pode passar essa informação que eu vou respondendo para vocês. Um abraço grande. Tchau, gente. Até uma próxima vez.